Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje o tema da nossa aula é gimnospermas e angiospermas. É uma continuação aí, né, dos grupos de plantas que nas aulas anteriores eu já classifiquei para vocês os 4 grupos principais de plantas. Na aula passada, né, a gente estudou as briófitas e as pteridófitas e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as gimnospermas e as angiospermas. Angiospermas é um conteúdo bem maior, então eu vou dividir ele em 2 partes, certo? Hoje nós vamos aprender uma primeira parte, no próximo vídeo aprendemos o restante. Nossa aula de hoje tem como objetivo, então, que vocês consigam reconhecer as características reprodutivas de gimnospermas e angiospermas. Vamos iniciar com as gimnospermas. O nome é assim mesmo, tá, gente? Gimnospermas. Tem esse M, tem esse N. Então, as gimnospermas são aquelas plantas que se reproduzem por meio de sementes. Elas vão ter sementes, mas elas não vão apresentar flores nem frutos. Acho que vocês lembram, né? Quem não lembra, volta lá na aula de classificação das plantas para lembrar sobre as características de cada uma. Só quem apresenta flores e frutos são as angiospermas, que nós vamos ver mais à frente. Exemplo de gimnospermas é o pinheiro ou as plantas araucárias. E aí, as estruturas reprodutivas das gimnospermas, elas são chamadas de estróbilos, que é dessa imagem aqui abaixo que eu estou trazendo para vocês. Esses estróbilos vão ter de diversos formatos diferentes. Eles são diferentes tanto nas plantas masculinas quanto nas femininas, certo? Vai ter essa pequena diferença aí. Nos estróbilos das plantas masculinas vão ser formado o pólen. Aqui nesse esquema vocês estão vendo uma planta, né, que vai gerar aí um cone masculino, um estróbilo masculino, e uma planta que vai gerar um estróbilo feminino. O estróbilo feminino nós vamos chamar de pinha, e aqui o estróbilo masculino, né, que serão os grãos de pólen. Ele é constituído aí de estruturas bem pequenas, redondas, né, esféricas, que são os grãos de pólen, que contém, dentro desses grãos de pólen, contém os gametas masculinos. Na pinha também é da mesma forma, tá certo? Gente, é porque aqui a gente chama de grão de pólen, né? E aqui a gente chama de pinha, quando é um estróbilo feminino. O que acontece, então, né? Quando essas plantas, elas liberam o pólen e ele é levado pelo vento, né? A gente chama esse processo de polinização, né? Quando o grão de pólen ele é liberado e o vento leva ele até lá o estróbilo feminino. Quando ele atinge o estróbilo das plantas femininas, acontece então aí o processo de polinização, e quando ele atinge, ele vai ter aí o processo de fertilização, ou também conhecido como processo de fecundação. Esse processo de fertilização, né, é o encontro do gameta masculino, que vieram lá do pólen, com os gametas femininos que estavam na pinha. E aí, quando há essa fertilização, essa fecundação, há a formação de zigotos. Após esse processo de polinização e fecundação, vão originar as sementes dessa planta. As sementes das gimnospermas são chamadas de pinhões, certo? E aí, cada uma dessas sementes, desses pinhões, elas contêm um embrião que foi originado a partir do zigoto, né? E essas sementes, elas não vão ficar abrigadas dentro de frutos, como vocês já sabem, gimnospermas não têm frutos. Aí, após elas caírem no chão, elas vão germinar e produzir novas plantas gimnospermas, certo, gente? É um processo bem mais simples do que o das angiospermas que vocês vão ver agora. Então, angiospermas são aquelas plantas, vale a gente lembrar logo, né? Angiospermas são aquelas plantas que possuem sementes, que possuem flores, que possuem frutos. E aí,
A reprodução sexuada, né, gente? Ela não acontece apenas lá em animais. Ela também vai estar presente aí no ciclo de vida de outros seres vivos, como, por exemplo, fungos, como, por exemplo, os protistas e até mesmo as plantas. E aí, agora nós vamos comentar um pouco alguns aspectos gerais, assim, da reprodução sexuada em plantas angiospermas, né, que possuem flores e frutos. Quem são exemplos de angiosperma, então, Ellen? A maioria das plantas que a gente conhece aqui no nosso lugar, né? Elas são plantas do tipo angiospermas. Elas possuem flores, possuem frutos, né? Então, a mangueira, o cajueiro, o mamoeiro, o abacateiro, o limoeiro, né? Todas essas plantas que possuem flores, que possuem frutos, elas são conhecidas como plantas angiospermas, tá, gente? E aí, essa estrutura, que é a flor, é uma novidade pra gente. Nos outros grupos de plantas não tinha flores. E aí, as flores, elas são estruturas, pessoal, que elas estão relacionadas diretamente com a reprodução dessas espécies de plantas, angiospermas. Após o florescimento, essa flor ela vai originar um fruto. Esse fruto ele pode ter uma ou mais sementes, como vocês vão ver mais adiante. E cada uma delas, ao germinar, elas vão também, assim como as demais, né, originar uma nova planta dessa mesma espécie, gerando um novo indivíduo. Mas antes vamos ver então aqui, agora o passo a passo, né, de como é que acontece essa reprodução das angiospermas. Nessa primeira aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre a parte da flor. E nas aulas seguintes, a gente vai aprender o restante. Então, as partes de uma flor. Essa parte aqui marrom, nós chamamos de pedúnculo, ou também é chamado de pedicelo. Essas duas folhinhas aqui, né, que ficam embaixo, que são as sépalas, né? Ela é chamado, o conjunto de sépalas vai ser chamado de cálice. E essas pétalas aqui amarela, né? A gente chama essa parte de corola. E além dessas duas partes da planta, né? Aliás, três, o pedúnculo, o cálice e a corola, a gente tem as partes que são reprodutivas mesmo, né? Essa daqui, ó, mais fininha, que a gente chama de estame, e essa outra aqui que a gente chama de carpelo. Os estames, eles são unidades que vão compor aí a estrutura reprodutiva masculina da flor, e o carpelo são unidades que compõem a estrutura reprodutiva feminina. Vamos ver agora cada uma dessas partes, né? O estame ele é dividido ainda em antera e filete, e o carpelo ele é dividido ainda em estigma, estilete e ovário. A antera é essa parte aqui mais de cima, da setinha que vocês estão vendo, né? E o filete é essa outra parte aqui, ó. No carpelo, o estigma é essa parte mais de cima, o estilete é essa parte aqui do centro, e embaixo aqui fica o ovário. Existem algumas espécies de plantas que vão apresentar apenas essa estrutura aqui do carpelo e outras que vão apresentar somente essa daqui, somente o estame. Ou seja, então algumas plantas que apresentam só o estame, elas são, na verdade, flores masculinas. As plantas que apresentam somente essa estrutura aqui do carpelo, elas são flores, né? São plantas que apresentam apenas flores femininas. E vai ter ainda outras espécies que vão possuir, como essa flor aqui, né, do desenho que vocês estão vendo, que vão possuir tanto o carpelo quanto o estame, ou seja, elas vão apresentar aí, né, as partes masculinas e femininas na mesma flor. Aí, pessoal, além disso, nós temos os gametas, né? Como eu já falei para vocês, as flores, elas são órgãos que estão envolvidos diretamente na reprodução das angiospermas. E aí, portanto, elas vão produzir gametas. Os gametas femininos vão ser chamados de oosferas e os gametas masculinos vão ser chamados de núcleos espermáticos, como vocês estão vendo aí. Só voltando aqui um instantinho, os estames
Eles são a parte masculina da flor, né? E aí nas anteras, pessoal, aqui ó, nessa parte aqui de cima, é onde vai ficar formado os grãos de pólen. E aí dentro desses grãos de pólen vão estar os núcleos espermáticos. E aí, pessoal, aqui ó, no carpelo nós vamos ter essa base dilatada, que é o ovário, e dentro do ovário vai ter um ou mais óvulos. Dentro de cada um desses óvulos, nós vamos ter, então, a oosfera, que é o gameta feminino. Então, só recapitulando aqui, não é? O gameta masculino vai ser os núcleos espermáticos. Esses núcleos espermáticos vão estar no grão de pólen, que o grão de pólen vai estar aqui nessa base, aliás, na parte superior do estame, que a gente chama de antera. Já os gametas femininos são chamados de oosferas e eles vão estar dentro de um óvulo que vai estar nessa região aqui, que é o ovário. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e até a nossa próxima aula. Beijos, pessoal!